Vamos começar a nossa live? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje o assunto é como garantir a viagem de férias com a família todos os anos. Então, como eu posso garantir esse projeto de vida que eu tenho, esse desejo, esse sonho que eu tenho de viajar com a minha família todos os anos? E é justamente isso que a gente vai conversar na nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Rico do Zero. Aqui tem live toda terça-feira, então toda terça-feira você é meu convidado de honra a participar da nossa live com um tema sempre novo, ou a gente tira dúvidas sobre algumas questões sobre investimentos, sobre planejamento financeiro, ou traz um objetivo a ser atingido. E se você tiver algum objetivo financeiro que você deseja atingir e que você gostaria que fosse tema da nossa live, das nossas próximas lives, é só você colocar nos comentários ou aqui da live, ou me mandar um direct, ou colocar nos comentários da postagem da live, que eu vou avaliar com muito carinho e vou fazer o máximo para trazer como um tema da nossa live de terça-feira. Eu quero agradecer aqui, nós temos aqui presente o Robson, seja muito bem-vindo, Robson, a Luciene também, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Se você é novo aqui no canal Rico do Zero, eu quero dizer que a gente tem um canal do Telegram, onde todos os dias eu busco dar uma dica para te ajudar a fazer boas escolhas financeiras. Então, se você ainda não conhece o canal, no meu perfil, lá na descrição do meu perfil, tem o link para você fazer parte do nosso canal do Telegram. E aí ter acesso a esses áudios com conteúdo de valor que eu coloco todos os dias lá no canal para a galera que está inscrita no canal Rico do Zero. Vamos lá, vamos começar a nossa live hoje com o nosso tema, com esse propósito, esse objetivo, que é viajar com a família todos os anos. Como é que eu garanto isso na minha vida? Bom, eu sei que o momento está um momento meio turbulento para quem quer viajar, ainda mais se o seu desejo é viajar para fora, o dólar está lá nas alturas, acho que bateu agora 4,80, então se torna um pouco mais difícil para a gente se planejar para fazer uma viagem para fora. Mas nada impede que você tenha um destino nacional. Nosso Brasil, ele é riquíssimo de paisagens naturais. Aqui dentro a gente tem vários lugares exóticos, diferentes, que você pode conhecer junto com a sua família. Mas a gente vai falar também, se o seu projeto é um projeto que foca em viagens para o exterior, eu vou falar também para vocês, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, o que seria a primeira coisa que você precisa fazer para transformar esse projeto em realidade, para realizar esse projeto de vida? Você precisa definir o seu objetivo. Então, vamos trabalhar aqui com um horizonte de tempo de 5 anos. Então, são 5 destinos diferentes, 5 lugares para conhecer. Eu quero que você pegue papel e caneta e anote quais são esses 5 destinos que você deseja escolher, que você deseja conhecer com a sua família. Quais são esses 5 destinos? E você vai colocar ali o ano, a data em que você deseja realizar essa viagem, o destino que você escolheu e o valor que você precisa para realizar essa viagem com a sua família. Então aí você vai colocar quantas pessoas vão viajar com você. Você deseja se hospedar em que tipo de hospedagem? Então vai colocar ali tudo que você precisa para detalhar esse projeto e vai fazer isso com cada um dos destinos. Você vai conseguir visualizar o seu roteiro, o roteiro da sua viagem. E dentro desse roteiro que você definiu, você vai estimar o valor que você precisa para realizar esse projeto. Então, fez isso com os 5 destinos, com os 5 próximos anos, show de bola. Se você puder tirar uma foto, ou fazer um recorte, ou printar no seu celular a foto desse destino, melhor ainda, porque você vai trabalhar a visualização. Então, ele vai ficar mais nítido para você. É mais fácil de você
não sair do eixo, não sair da linha quanto ao seu planejamento. Então, trabalha o visual também. Então, tira um print, tira uma foto e tenha ela num lugar mais visível possível para você. Isso vai trabalhar o seu motivacional. É importante também que na hora que você defina os seus destinos, você seja realista com você mesmo. Então, não adianta nada você falar para mim que quer conhecer, por exemplo, a Disney daqui a um ano, se o seu poder de poupança hoje é de R$100, R$200 por mês. Então, isso não é ser realista. Isso não quer dizer que você não possa querer fazer esse tipo de viagem, não. Mas você precisa definir um horizonte de tempo maior para que você consiga trabalhar esse projeto. Então, seja realista com você. Saiba exatamente qual é o seu poder de poupança hoje para a gente conseguir realmente realizar esse projeto de vida. Então, vamos lá. Definir os 5 destinos, 5 anos de viagem. E aí, depois você vai, conforme os anos for passando, você vai acrescentando destinos a essa sua lista, tá certo? Agora, você vai definir dentro do seu orçamento qual é o valor que você vai destinar para esse projeto. Aí você fala para mim, Elaine, não está sobrando nada, eu quero muito viajar com a minha família todo ano. Todo ano eu gostaria muito de realizar uma viagem que fosse pequena, mas que eu conseguisse realizar com a minha família. Se não está sobrando nada no seu orçamento, eu vou te dar uma dica para você seguir e conseguir fazer esse dinheiro sobrar, conseguir fazer esse dinheiro aparecer para você. Você vai olhar no seu orçamento, vai começar pelas despesas adicionais, aquelas que você não precisa, mas você faz. Por exemplo, lanchar todos os dias, ou então mandar o dinheiro para o lanche das crianças. Então, trabalha o familiar, senta na mesa com a sua família, define junto esse projeto, pergunta onde que eles querem ir, para onde eles querem fazer essa viagem, quais lugares que eles querem conhecer. Traga eles para o projeto também. Faça com que eles se sintam motivados a ajudar, a cooperar, para que a família consiga poupar em prol desse objetivo. Então, aí vai ficar muito mais fácil de você sugerir aos seus filhos, ao invés de levar o dinheiro para comprar o lanche, levar uma fruta, um sanduíche, um suquinho feito em casa. Então, conseguir poupar nesse sentido. Então, a primeira parte do orçamento que você vai reavaliar é a parte das despesas adicionais. Aquelas que você consegue passar sem. Pelo menos um mês, 2 meses, consegue fazer em casa, consegue dar um jeitinho. E aí você vai trabalhar essas despesas primeiro. Se reduzir essas despesas, ainda assim você não conseguir fazer sobrar dinheiro para o seu projeto, você vai para as despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis? Aquelas que, muito embora sejam fixas, você tenha ela todos os meses, o valor ele pode variar conforme o seu consumo. Então a gente tem aí as compras de mês, é uma despesa que é realizada todos os meses, mas que ela pode variar para mais ou para menos, dependendo do seu consumo. Conta de luz, conta de gás, muitas assinaturas de telefone também são variáveis. Então, verifique no seu orçamento, no seu planejamento mensal, quais são as suas despesas variáveis. Aquelas que você consegue reduzir o custo, caso você reduza também o uso daquele determinado serviço, né? Você reduzindo, você consegue aí poupar 10, 20, 30 reais que seja para o seu projeto. E como sempre, traga a família para junto. Se o projeto é em família, se as viagens são para toda a família, é importante que todos estejam envolvidos nesse projeto. Vai funcionar melhor. Por quê? O fato de você estar poupando, por exemplo, energia, deixando de usar um ar-condicionado, usando um ventilador e tudo mais, vai fazer com que sobre mais dinheiro. Mas as pessoas na sua família vão estar enganjadas nesse projeto também. Então isso vai ser menos custoso, vai pesar menos, vai ser mais leve, vai ser mais prazeroso. E é importante que você
Ao estar fazendo essa reavaliação do seu orçamento e ao estar poupando esse dinheiro, mostre para os seus familiares, para os filhos, para a esposa, para o esposo, o quanto vocês conseguiram poupar naquele mês. Então vibrem, festejem. Poxa, conseguimos poupar R$ 50, R$ 100, conseguimos reduzir o orçamento em R$ 100, R$ 200, para a gente poder conseguir viajar todos os anos juntos. Olha que legal. Então interaja com a sua família, traga todo mundo para dentro do projeto. Vai ficar muito mais fácil de fazer, mais prazeroso. E conforme vocês forem aplicando esse dinheiro, também visualizem aquele dinheiro rendendo todos os meses. Então você colocou 100 e aí no mês seguinte você viu que já tinha 110, quer dizer, R$ 10 você não colocou ali, ele rendeu para você. Isso vai dar força, vai dar motivação para todo mundo cooperar com o projeto que é da sua família. Então, trabalhe nesse sentido. Então, primeiro você reveja as despesas adicionais, depois reveja as despesas variáveis e, por último, as despesas fixas. É muito difícil ter alguma despesa fixa que você consiga retirar assim de imediato. Pode ser trabalhado? Pode ser trabalhado. Talvez você tenha aí uma mensalidade de academia que você não esteja utilizando, uma assinatura de revista. Então, nesse caso, reveja também as suas despesas fixas, aquelas que acontecem todos os meses e que o valor é fixo também. Então, reveja essas despesas também, que eu tenho certeza que você vai conseguir poupar o dinheiro para sua viagem. Dito isso, eu acho interessante que você consiga poupar do seu orçamento mensal, do orçamento familiar, porque se tiver outras pessoas que tenham renda na família, é interessante que todo mundo colabore com esse projeto, não é verdade? Então, pelo menos 10% da renda familiar mensal é interessante que você destine para esse projeto. Então, com esse valor, todos os meses, vocês vão poder investir no projeto da viagem de férias com toda a família. E vamos lá. Então, vamos passar para o próximo passo. Já revisamos o nosso orçamento, a gente já está conseguindo poupar aqueles 10% mensal todos os meses. Então, bora agora partir para a prática, para o planejamento, né? Então, o que vocês vão fazer primeiro? Vamos trabalhar com os 2 primeiros anos. Primeiro ano de viagem, segundo ano de viagem. E depois a gente trabalha gradativamente com os próximos. Então, para o primeiro e segundo ano de viagem, você vai pegar esse dinheiro que você poupou todos os meses e vai aplicar o dinheiro. E o que é importante que você defina aqui? O prazo. Eu preciso saber qual é o meu horizonte de tempo. Então, eu preciso saber qual vai ser a data da minha viagem. Eu vou precisar do dinheiro antes ou eu posso colocar esse investimento para resgatar apenas no mês da viagem? Então, é importante que você saiba isso, porque é esse horizonte de tempo que vai definir quais são os investimentos que a gente vai buscar. Então, defina o horizonte de tempo que você precisa ter esse dinheiro na sua mão. E aí, se o valor que você está poupando todos os meses for superior a R$ 1.000, você vai investir em LCIs e LCAs. Elaine, o que é uma LCI? O que é uma LCA? Eu não sei, eu não faço ideia. Então, vamos lá que eu vou te explicar. LCI e LCA são títulos de renda fixa emitidos por instituições bancárias. Então, bancos emitem letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Quando você adquire uma LCI ou uma LCA no seu banco, você está emprestando dinheiro para o banco e, em contrapartida, ele está te dando esse título que te diz que você vai ganhar uns juros em cima daquele dinheiro que você está emprestando para o banco. Por isso, ele é um título de renda fixa, porque você sabe exatamente qual o valor que você vai receber na data de vencimento daquele título. As LCIs e as LCAs são títulos de renda fixa isentos de imposto de renda. Então, assim como a poupança é isento de imposto de renda, então a LCI e a LCA também são isentos de imposto de renda, só que eles rendem muito mais do que a poupança. Se você buscar uma LCI e LCA,
tenha em mente que a rentabilidade dela tem que ser, no mínimo, 85% do CDI. O que isso quer dizer? Ela vai te pagar, no mínimo, como rentabilidade, para você estar emprestando seu dinheiro para o banco, 85% da taxa CDI, que é aquela taxa que anda juntinho com a taxa Selic. Então, se a Selic hoje está pagando 4,25 ao ano, o CDI anda juntinho com ela, paga a mesma coisa. É nesse nível. Só que dentro dos títulos de renda fixa emitidos por instituições bancárias, a gente tem como indexador, como índice de referência, o CDI e não a taxa Selic. A taxa Selic ela é utilizada quando a gente fala de títulos de renda fixa emitidos pelo governo. Aí a gente tem como índice a taxa Selic. Mas quando os títulos são emitidos por instituições bancárias ou por empresas, a gente tem como índice de referência o CDI. Mas lembra, eles andam juntinho, eles são casadinhos, tá bom? Só que a taxa Selic ela é definida pelo Banco Central e a taxa DI é definida pela B3, que é a BMF, antiga BMF Bovespa, a nossa Bolsa de Valores. Então, a taxa CDI ela é definida pela B3, mas andam juntinho, fica tranquilo, tá bom? Pessoal, se eu estiver indo rápido demais, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, no chat, tá ok? Que eu paro e explico tudo direitinho. Meu objetivo aqui é que vocês saiam sabendo exatamente o que vocês devem fazer para garantir a viagem de férias com a família todos os anos, tá ok? Então, se tiverem dúvidas, se eu estiver indo muito rápido ou se eu estiver falando alguma coisa que vocês não estejam entendendo, é só deixar nos comentários que eu explico com tranquilidade, tá ok? Então vamos lá, deixa eu ver se teve alguma questão aqui. Acho que não, dá para eu continuar, ok. Então vamos lá. Então, se o valor que você está poupando todos os meses é superior a R$1.000, você vai investir através de LCI ou LCA. As LCIs e LCAs são ativos isentos de imposto de renda, igualzinho à poupança. São ativos de renda fixa, então você já sabe exatamente quanto que você vai ganhar na data do vencimento. Só que o vencimento delas, ele tem um prazo mínimo de 90 dias e um prazo máximo de 2 anos. O mínimo é o mínimo mesmo, tá, gente? Você não consegue resgatar esse título antes de 90 dias. Por isso que eu falei que vocês precisam saber qual é o seu horizonte de tempo. Porque aí vocês vão investir da forma correta, buscando o ativo certinho que case com a data em que você precisa daquele dinheiro. O prazo máximo de 2 anos, eu digo por quê? Porque acima de 2 anos já não faz mais sentido investir em LCI e LCA, não. Tem outros ativos de renda fixa mais vantajosos, por um prazo superior a 2 anos. Mas dentro do prazo de 2 anos, LCI, LCA são excelentes alternativas. Se você tem um poder de poupança superior a R$1.000. Porque normalmente as LCIs e LCAs que são negociadas no mercado, elas têm esse ticket baixo, esse ticket inicial de R$1.000. Então, muito difícil você encontrar uma LCI e LCA com um ticket menor do que R$1.000. Por isso é que eu estou falando acima de R$1.000, tá certo? Esses títulos são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que assegura ao investidor o retorno do investimento até o valor de R$250 mil por instituição financeira e por CPF. Então, você fique despreocupado se você está investindo num título de renda fixa, como uma LCI, uma LCA, porque eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se esse banco falir, se der algum problema no banco e ele, porventura, não conseguir pagar o dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro que você emprestou, mais os juros, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, ele vai te resguardar, ele vai te pagar esse valor que o banco está te devendo, tá certo? Então, as LCIs e LCAs são garantidas pelo FGC. Pois bem, então se o seu valor de poupança é acima de R$1.000, você vai buscar LCIs e LCAs no seu banco. Eu recomendo que você faça isso através de bancos digitais ou
de bancos de investimento diretamente ou através da corretora de valores. Porque nos bancos de varejo, que são os grandes bancos, né, eu não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem quais são, muito provavelmente você não vai encontrar uma LCI ou uma LCA que tenha uma boa rentabilidade. Lembrando aqui que é necessário que você busque LCIs e LCAs que paguem acima de 85% do CDI, porque assim elas vão estar alinhadas, elas vão fazer frente a outros tipos de investimento. Se pagar menos do que isso, não compensa. Ela está te pagando menos do que 100% da Selic, então não compensa. Então, a partir de 85% do CDI, a rentabilidade da LCI e da LCA, tá certo? Pessoal, tô dando só o filé para vocês, tô entregando de bandejinha, mastigadinho, tá? É só você saber ir lá no gerente do seu banco, ou no seu banco digital, ou na conta da sua corretora e buscar LCI e LCA, LCI ou LCA, tá? Com o prazo que esteja casando, que esteja alinhado com o seu projeto, com a data em que você precisa desse dinheiro e que pague acima de 85% do CDI. Não tem mistério, tá ok? Isso se o seu poder de poupança for acima de R$1.000. Se o seu poder de poupança for menor do que R$1.000, aí as opções serão outras. Por quê? Porque o seu ticket está muito baixo. Então, você não vai conseguir aplicar em investimentos mais rentáveis com um ticket abaixo de R$1.000. Mas não fique preocupado não, porque a gente tem excelentes alternativas também. Com o ticket abaixo de R$1.000, você vai poder investir diretamente no Tesouro Selic ou no Tesouro Pré-fixado. Lembrando que a gente está trabalhando primeiro os 2 primeiros anos de viagem. Então, a viagem do primeiro ano e a viagem do segundo ano, ok? Então, para essas viagens do primeiro ano e do segundo ano, se você tem um poder de poupança menor do que R$1.000, você vai investir através do Tesouro Selic, que é aquele que paga a taxa Selic, 100% da taxa Selic. Ele é um título que rende diariamente a taxa Selic, que você pode resgatar também diariamente, ele possui liquidez diária. O governo garante essa recompra desse título a qualquer momento, então ele também é assegurado pelo governo. Os títulos do Tesouro são os únicos assegurados pelo governo. E você tem a opção também de investir através de um título do Tesouro Direto pré-fixado, dentro do prazo de 2 anos, alinhando sempre com o seu projeto. Muito embora esse título tenha liquidez diária também, ele é um título que sofre marcação a mercado. O que isso quer dizer? Ele é reprecificado diariamente. Então, dependendo do movimento de mercado, dependendo do cenário do mercado, dependendo se a economia está aquecida ou não, o valor que o mercado aceita pagar por aquele título naquele momento, naquele cenário econômico, o valor do título pode subir ou pode cair. Então, se você investir num título pré-fixado, que não esteja casando com o seu projeto, que não tenha uma data de vencimento alinhada com a data do seu projeto, você pode passar por uma situação de perda financeira. Por isso é muito importante que você saiba o prazo, o horizonte de tempo do seu projeto de viagem. Se é para 1 ano, se é para 2 anos e assim sucessivamente. E aí, um pré-fixado, ele só vai ser recomendado para projetos de curto prazo. Então, até 2 anos, você pode investir no título pré-fixado. Por que não acima de 2 anos? Porque quando passa muito tempo, a gente já não consegue mais projetar a economia. Dentro desse horizonte de 2 anos, você consegue, mais ou menos, olhando lá o boletim Focus do Banco Central e acompanhando um pouquinho o mercado, você pode ter uma noção de quanto vai estar a taxa Selic dentro desse prazo de 2 anos. Você consegue mensurar isso com mais facilidade do que um prazo superior a 2 anos. Então, se o horizonte for superior a 2 anos, eu não recomendo que você invista em tesouro pré-fixado. Busque outras alternativas, tá certo? Só que aqui a gente está trabalhando com os 2 primeiros anos do seu projeto. Então, se o ticket é menor do que R$1.000, você vai investir através do Tesouro Selic
ou no Tesouro Prefixado, casando, alinhando com a data que você precisa daquele dinheiro. Você pode utilizar também um fundo de renda fixa, tá? Um fundo de investimento de renda fixa. Onde é que você acha um fundo de investimento de renda fixa? Na corretora de valores, ou no seu banco digital, ou no seu banco de varejo. Eu não recomendo que você invista através do banco do varejo, dos grandes bancos, porque você não vai encontrar boas alternativas. Normalmente, o que eles negociam ali são fundos que são próprios do próprio banco, com baixíssima rentabilidade. Então, eu não recomendo que você invista através do seu banco. Busque melhores alternativas através da corretora de valores ou através dos bancos digitais, que normalmente também oferecem investimentos de outras instituições financeiras, para que você tenha maior poder de escolha, de comparação. Mas é uma alternativa também investir através de fundos de investimento de renda fixa. Tenha cuidado apenas com a taxa de administração. Então, se eu estou falando de um fundo de renda fixa, no máximo do máximo, você vai pagar 0,5 de taxa de administração. Não aceite pagar mais do que isso, senão você vai para o Tesouro Selic, vai para o prefixado. Agora, fundo de renda fixa, até 0,5% de taxa de administração ao ano, é legal, tá tranquilo. E olha também para a rentabilidade. Muito embora a rentabilidade passada não seja certeza de rentabilidade futura. Então, o fato do fundo ter dado uma boa rentabilidade no passado não necessariamente quer dizer que ele vai dar uma boa rentabilidade no futuro. Só que já te dá um parâmetro, já consegue visualizar melhor se é um bom fundo ou não. Então, já te deixa menos à deriva, se a sua opção for investir através de fundo de investimento. Então, horizonte de 2 anos, nós temos como opção LCI, LCA ou Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e um fundo de investimento de renda fixa. Agora vamos trabalhar as viagens acima dos 2 anos. Então, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você só vai passar a pensar nessas viagens, nesses projetos, depois que você tiver acumulado o montante necessário para as 2 primeiras viagens. Então, você vai focar nessas 2 primeiras viagens, vai poupar e investir o seu dinheiro com foco nesses objetivos. Pega a fotinho do seu destino, printa ela, coloca como fundo de capa do seu celular, coloca colada no espelho do banheiro da casa para todo mundo ver. Coloca aquele quadrinho que tem minha viagem, bota a foto ali dentro, vale qualquer negócio. Faz aquelas reuniões mensais com a família, relembra o projeto, começa a conversar sobre o projeto, veja vídeos do destino. Isso tudo vai te ajudar a ter força para cada vez poupar mais e buscar alternativas para fazer mais dinheiro, para conseguir investir melhor ou poupar e acumular esse recurso mais rápido. E aí, uma vez que você já conseguiu trabalhar esses 2 projetos, show de bola, 2 anos de viagem garantidos. Você vai passar a focar nos próximos anos. E aí a gente já tem um horizonte de tempo bem maior. A gente tem aí 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então a gente consegue buscar outros tipos de investimento que a gente não precisa de tanta liquidez, a gente abre mão da liquidez em prol de maiores rentabilidades. Então você pode aí investir através de um CDB que não tenha liquidez diária, que tenha liquidez na data do vencimento, mas sempre alinhando o vencimento do título com a data do seu projeto, a data que você precisa daquele dinheiro. Isso é muito importante mesmo. Então, não perca isso de vista nunca. Então, começando a trabalhar os projetos de 3, 4, 5 anos, vamos buscar CDBs, tá? São títulos de renda fixa emitidos por instituições bancárias, são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo FGC. Eles podem te possibilitar boas rentabilidades, caso você consiga abrir mão da liquidez desse título. Então, títulos com prazo de vencimento mais longos pagam melhor, pagam rentabilidades maiores. E aí, você pode ter como um parâmetro para 3 anos um CDB pagando no mínimo 110% do CDI. Isso você consegue fácil no mercado.
Então, através da corretora, através de bancos digitais ou de bancos de investimento, você consegue fácil no mercado um CDB pagando aí 110 do CDI. E você pode também investir em CDBs que paguem mais do que isso, mas busque sempre acima de 110 para você rentabilizar melhor o seu dinheiro. Toda vez que você faz uma aplicação num CDB, ou numa LCI, ou numa LCA, ou num título pré-fixado, ou no Tesouro Selic, cada vez que você coloca o seu dinheiro lá, é uma nova aplicação que você faz. Então, a alíquota do imposto de renda vai correr separadamente, né? A rentabilidade daquele título vai correr separadamente dos demais. Então é importante que você tenha isso na sua cabeça. Cada vez que você aporta o seu dinheiro, você pode até investir no mesmo banco, na mesma instituição financeira, mas cada aporte novo é um título novo e ele vai correr ali separadamente. É importante que vocês tenham isso na mente. Então, vocês podem alinhar o horizonte de tempo de cada aplicação, de cada título, com o prazo em que você deseja resgatar aquele dinheiro. Então, talvez, pode ser que você tenha esse projeto de 3 anos, a viagem para daqui a 3 anos, mas que você queira resgatar um pouquinho antes, um valor para já garantir as passagens aéreas, ou para já garantir a hospedagem, ou então você queira colocar um investimento com um prazo um pouquinho antes da viagem para aproveitar uma oportunidade. E aí você consegue fazer isso porque cada aporte que você faz, cada nova aplicação que você faz é um novo título que você compra. E você consegue casar essa data do vencimento do título com a data com que você precisa desse dinheiro. Tá certo? E você utiliza os investimentos para realizar os seus projetos financeiros. E dessa forma, com esse planejamento, você consegue garantir a viagem de férias da família todos os anos. Então, você vai viajar com a família todos os anos, sempre, se você se planejar da forma com que eu estou falando para vocês. Bom, e se a viagem for uma viagem para o exterior e necessitar de moeda estrangeira? Seja o dólar, ou seja o euro, ou qualquer outra moeda. Qual seria a alternativa que eu teria nesse caso? Bom, para um horizonte de curto e médio prazo, eu recomendo que vocês comprem a moeda física diretamente. Por quê? Porque quando você for lançar no seu imposto de renda o valor que você tem em moeda estrangeira e indicar que é para turismo, você não precisa pagar imposto de renda. E você tem outros benefícios também, a questão do IOF e tudo mais. Como o prazo é um prazo curto, você não tem tanta insegurança de ter aqueles dólares ou aquela moeda estrangeira em sua posse, em seu poder. Você não vai ter tanta insegurança assim. E eu recomendo que o faça dessa forma. Mas não compre tudo de uma vez, não. Você defina um percentual daqueles 10% que você definiu para esse projeto. Tira 2%, 3% para comprar todos os meses a moeda da qual você necessita para sua viagem, para o seu projeto de viagem com a família. E aí, todos os meses você vai efetuar uma compra de moeda. Dessa forma, você vai formando um preço médio. Então, pode ser que hoje você compre a moeda em 4,8, mas amanhã você compre ela por 4,7, 4,6, ou então pode ser que ela suba e hoje você já garantiu ela em 4,8. Então perceba que a gente não tem muito um controle sobre esses fatores da economia, ainda mais se o prazo for longo, tipo 2 anos, 3 anos. Eu não tenho muito controle. Quanto vai estar o dólar daqui a 2 anos? Não sei. 3 anos? Não sei, muito menos. Então você vai formando um preço médio de compra, comprando todos os meses. Dessa forma você garante os dólares que você precisa, a moeda que você precisa para concretizar a sua viagem e vai formando aí um preço médio nela, tá ok? Agora, se o seu projeto é um projeto de longo prazo, e aí eu nem digo a viagem em si, mas, por exemplo, você tiver um projeto de fazer um intercâmbio ou de pagar um intercâmbio para os seus filhos daqui a um prazo de 7, 8, 10 anos, eu recomendo que você faça essas aplicações em moeda estrangeira através de um fundo cambial.
você vai ter mais segurança nesse caso. Você tem um horizonte muito longo de tempo. E aí você vai, consequentemente, perder aquela isenção de imposto de renda em caso de dólares para viagem, no imposto de renda. Então, é melhor, caso o seu projeto seja um projeto de longo prazo, que você invista através de fundos cambiais. O problema do fundo cambial é que você paga uma taxa de administração para um gestor estar gerindo aquela moeda. Normalmente ele compra e vende ativos atrelados à moeda. O objetivo desse fundo é ganhar com a variação da moeda, do dólar no caso, ou do euro. Então, o objetivo desse fundo é justamente ganhar com a variação da moeda, proteger o seu capital, do poder de compra do seu capital nessa moeda estrangeira. Só que quando você investe em fundo cambial, quando você resgata em reais. E aí você vai ter que comprar os dólares ou os euros naquele momento e vai pagar pelo preço daquele momento. Outro problema também, a questão do fundo cambial, é que você paga o imposto de renda independente do prazo. Por isso que eu não acho recomendado se o prazo for de curto e médio, mas para o longo prazo, porque você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital naquela aplicação. Além disso, tem o Come Cotas, que é aquela antecipação de imposto de renda que acontece de 6 em 6 meses e tudo mais. Então, eu prefiro e recomendo que para viagens até 5 anos, você compre a moeda física e vá acumulando aquele capital necessário na moeda que você precisa, na moeda estrangeira, e forme aí um preço médio de compra. Você vai ganhar muito mais com isso, tá certo? Então, recapitulando aqui, se a gente está trabalhando um horizonte de até 2 anos, LCI e LCA, caso o seu poder de poupança seja superior a R$1.000. Se o poder de poupança for inferior a R$1.000, você pode investir no Tesouro Selic ou no Tesouro Pré-fixado, sempre alinhando a data de vencimento com a data do seu projeto. Você também pode usar um fundo de investimento de renda fixa para esse objetivo, caso o seu poder de poupança seja inferior a R$1.000. Porque normalmente você consegue encontrar no mercado fundos de investimento com ticket baixo, R$100, R$50, 200, R$500. Você consegue encontrar com mais facilidade um fundo de investimento. E ali você pode aportar dentro do mesmo fundo aquele valor que você está acumulando mensalmente. Quando a gente já começa a trabalhar os projetos de 3, 4, 5 anos, a viagem daqui a 3, 4, 5 anos, aí você já começa a olhar para os CDBs. Não os de liquidez diária, e sim aqueles que têm liquidez na data do vencimento. Porque aí você abre mão da liquidez, mas ganha em rentabilidade. As LCIs e LCAs, elas devem ter rentabilidade mínima de 85% do CDI e os CDBs, rentabilidade mínima de 110% do CDI, para que você consiga rentabilizar bem o dinheiro que você está poupando. Pessoal, deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui. Se vocês têm algum palpite, alguma coisa que vocês queiram que eu trabalhe na próxima live. Se vocês gostariam de fazer alguma pontuação sobre tudo que eu falei, sintam-se à vontade para colocar aqui no chat, tá certo? Eu estou aberta aqui, vocês podem colocar o que vocês quiserem, que eu respondo com o maior prazer, sem problema nenhum, tá ok? E se surgirem dúvidas mais pra frente, podem colocar no feed da postagem de hoje, que foi a postagem sobre a live de hoje. Podem me mandar um direct também. E essa live, ela vai ficar gravada no canal Rico do Zero no YouTube. Então, se vocês quiserem rever a live ou quiserem compartilhar com algum amigo ou recomendar para alguém, é só ir lá no canal Rico do Zero no YouTube e olhar, dar o seu joinha lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu coloco conteúdo diariamente lá para vocês. Então, e faça a recomendação ou deixe as suas dúvidas, o que vocês quiserem colocar nos comentários do vídeo, tá certo? Que eu tô aberta, tô à disposição de vocês para esclarecimentos, dúvidas, sugestões e tudo mais que vier, tá ok? Bom, a nossa live de hoje, ela fica por aqui. Eu espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês quanto ao nosso tema. E vou pensando aí num tema bem bacana para nossa próxima live da semana que vem. Toda terça-feira às 20 horas aqui
no perfil Rico do Zero no Instagram. E eu queria convidar a vocês, todos vocês, para a live que acontece toda semana no YouTube. É uma live mais raiz, mais densa, tem mais conteúdo. Eu busco trazer slides para vocês. Então, é uma coisa que a gente faz com mais conteúdo, por assim dizer. E lá eu consigo passar mais conhecimento para vocês. Então, eu convido a todos para fazerem parte da nossa live do YouTube também. Ela acontece uma vez por semana, às 20 horas. A data exata eu não tenho como definir para vocês. Por quê? Porque depende da minha agenda esse dia. Essa semana, a nossa live é quinta-feira. Então, dia 12, quinta-feira, tem live no YouTube. Se você quiser que eu pessoalmente te comunique, te avise assim que a live começar, é só você entrar aqui no meu perfil do Instagram, na parte da descrição, tem um link lá, você entra nesse link, você coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, que assim que a live começar, eu vou te avisar que eu tô ao vivo. E aí você vai poder acessar o link de onde você estiver através do seu celular e participar da live. E se você quiser ser avisado das próximas lives, também é só deixar o seu nome e o seu e-mail lá no link que eu vou avisar toda vez com antecedência. Por exemplo, sobre a live de quinta-feira, eu já avisei aos inscritos, ao pessoal que colocou o nome e o e-mail. Eles já estão avisados sobre o tema e sobre o dia e o horário e tudo mais. Eu dou lá uma explanação, falo sobre o que a gente vai trabalhar, falo o que eles precisam trazer para a live. Então, a gente consegue ter essa interação melhor. Se você deseja isso, se você quer também que eu te avise com antecedência, deixa o seu nome e o seu e-mail lá no link que eu vou te avisar toda semana com antecedência sobre a data e o tema da nossa live da semana no YouTube. E aqui no Instagram, toda quinta-feira às 20 horas. E lembrando do nosso canal no Telegram. Então, se você quer receber recomendações, dicas que vão poder te ajudar a tomar boas decisões financeiras todos os dias em áudio, para você escutar onde você estiver, é só se inscrever no canal do Telegram. O link para inscrição no canal também está no perfil aqui do Instagram, do Rico do Zero no Instagram. Então, o link também está lá. É só você clicar e se inscrever no canal, que amanhã você já vai ter acesso ao áudio que eu vou colocar. E a todos os outros áudios que eu já coloquei lá no canal. Tá certo? Pessoal, foi